Boa noite a todos. Paz e graça em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 6. Nós estamos nessa sequência, de pregações no livro de João. Agora, capítulo 6, a partir do verso 1. Amém. Para quem não me conhece, eu sou o Maílson, congrego na Igreja de Cristo Colônia. Estou hoje aqui com minha esposa Rosângela e minha filha Luísa. Está lá atrás, Glória a Deus. É um prazer estar aqui junto com os irmãos em adoração. A responsabilidade é toda do pastor Anderson, Ele que me convidou. Então, vamos lá. João, capítulo 6, é do verso 1 até o verso 21. O tema é Jesus, a multiplicação de pães, e Jesus anda sobre as águas. Antes de lermos o texto, gostaria de fazer uma pergunta. Sua fé ela já foi desencorajada por um grande problema, por algum problema que você enfrentou? Puxa aí na retrospectiva da sua vida, Se isso já aconteceu alguma vez com você. Se a sua fé ela foi desencorajada por causa de um problema muito sério que você estava enfrentando, onde você não conseguia enxergar ali a luz no fim do túnel. Eu acredito que todos nós já passamos por essa experiência, não é verdade? Seja com um filho hospitalizado ali, internado, seja com uma relação familiar conturbada, onde você não consegue enxergar ali uma reconciliação. Seja um problema financeiro da sua vida, mas eu acredito que sim, que cada um de nós já passou por uma situação como essa. E o texto, ele traz esse lado também, fala sobre isso, sobre essa perspectiva, sobre esse olhar onde os discípulos olham para o problema, para o tamanho da multidão ali, e a sua fé é desencorajada. Vamos ler versículo 1 até o 21. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo sentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo.
Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, à força retirou-se novamente sozinho para o monte. Versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte. Oi. Oi, som, 2. Continuando. Versículo 18. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia, a qual se dirigiam. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui a leitura da Tua palavra, Deus. Eis aqui a Tua palavra diante de nós. O nosso pedido a Deus é que o Senhor venha nos iluminar, abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos, para tirarmos lições para a nossa vida. E não só isso, ó Deus, colocarmos em prática. Deus amado, conduz esse momento, ó Pai. Me usa para o louvor da glória do Senhor. Que essa mensagem, ó Deus, ela possa ser compreendida e aplicada em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade que o Senhor concede a nós aqui nessa noite. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. Eu estava pensando, né? Eu congrego na Colônia e estou pregando aqui no Gereissati 1. Amém, glória a Deus. Pastor Anderson congrega aqui no Gereissati 1 e está pregando lá na Colônia. Isso faz sentido para vocês? Né? Para mim faz sentido, porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus vai além dessas paredes aqui, vai além das paredes da nossa congregação. Às vezes nós nos prendemos a isso, né? Porque a gente tem mais afinidade com os irmãos que congregam conosco. E muitas vezes a gente não demonstra o mesmo amor, a mesma consideração, o mesmo respeito por outros irmãos que congregam em outro lugar. Mas isso mostra o reino de Deus, essa liberdade que temos, né? E esse amor que precisa ser transmitido além das paredes da nossa congregação. Pastor Anderson é pastor aqui, né, de vocês, também é pastor nosso lá na Colônia. Glórias a Deus por isso. Nós somos irmãos em Cristo. Louvado seja Deus. Mas vamos aqui para o texto. Versículo 1 e 2. Esse milagre de Jesus aqui, irmãos, ele é um dos poucos milagres que a gente vai encontrar nos 4 evangelhos. A gente vai encontrar em Mateus, capítulo 14, em Marcos, capítulo 6, Lucas, capítulo 9, e aqui em João, capítulo 6. É um dos poucos milagres de Jesus que a gente vai encontrar nos 4 evangelhos. Eu gostaria que você acompanhasse comigo novamente aí, versículo 1 e 2. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia.
ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. É interessante esses dois versículos porque traz uma pergunta. Por que você segue Jesus? Existem duas perguntas interessantes. A gente costuma usar muito essas perguntas em grupos pequenos, né? O que e o porquê. Se alguém perguntasse para você o que você é, geralmente a primeira pergunta, o que, é mais fácil de responder do que a segunda, o porquê. Se alguém perguntasse para você o que você é, você facilmente iria dizer: eu sou cristão, sou discípulo de Jesus, sou protestante, não é? Seria essa a resposta? Se alguém perguntasse para você o que você é? Mas a segunda pergunta ela é mais difícil de responder. O que é fácil. Mas se alguém perguntasse por que você segue Jesus? Notem que é mais difícil de responder, não é verdade? Por que você segue Jesus? Isso é mais difícil. Por que você segue Jesus? Será que é porque o que ele é ou é por aquilo que ele pode oferecer para você? Por que você segue Jesus? Infelizmente, algumas pessoas seguem Jesus por aquilo que ele pode oferecer, não por aquilo que ele é. Muitas pessoas, infelizmente, só procuram a presença de Deus quando estão enfermas. Aí buscam a Deus. Quando Deus responde e dá a cura, essa pessoa não aparece mais. Ou seja, ela não segue a Deus por aquilo que ele é, Deus, e merece honra, glória e adoração, mas por aquilo que ele pode oferecer, proporcionar. E essa é uma pergunta aqui para cada um de nós. Por que você segue Jesus? E eu pretendo responder essa pergunta junto com vocês no final aqui da mensagem, né? Mas é uma pergunta que ela precisa estar na ponta uma resposta, aliás, que ela precisa ser dada, ela precisa estar na ponta da nossa língua. Por que você segue Jesus? Se alguém perguntasse para você, por que você segue Jesus? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, vai dizer, olha, você precisa estar preparado para responder todo aquele que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Você precisa estar preparado para responder isso. Qual a razão da tua esperança? Por que você segue Jesus? Versículo 3 até o versículo 6. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Essa pergunta de Jesus é interessante porque ela é uma reminiscência de Números 11 e 13. Abra aí Números 11 e 13, por favor. Não desmarque aí, João, a gente vai voltar. Reminiscência é quando você lembra um fato do passado. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Números 11, versículo 13. O contexto aqui era o povo de Israel no deserto, né? E, para variar, o povo aqui estava murmurando. Eles estavam se queixando que não tinham carne para comer. Estavam querendo voltar para o Egito porque lá eles tinham que comer. Lá tinha alho poró, lá tinha melões, tinham peixes para comer, lá tinha fartura. Então eles estavam reclamando e se queixando de Deus e de Moisés.
Esse é o contexto aqui. E aí, Moisés ele vai falar o seguinte, olha, no versículo 13. Vamos ler aqui a partir do versículo 11. E ele perguntou ao Senhor, por que me trouxes este mal sobre o teu servo? Moisés falando aqui. Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sobre juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Então percebam que a pergunta de Jesus é uma reminiscência desse texto aqui. É uma pergunta semelhante. Jesus está voltando aqui, relembrando de um fato passado, em que Moisés ele faz essa pergunta, onde conseguirei carne para todo este povo? A diferença é que, no contexto de Moisés, era um contexto conturbado, não é? Era um contexto inadequado. Mas Jesus, não. Jesus ele sabia exatamente o que ia fazer. Volte lá para João. Quando Jesus pergunta, não é? Para Filipe, onde compraremos pão para este povo comer? Jesus, ele sabia exatamente o que ia fazer. Diferentemente lá do contexto de Moisés. Versículo 7 ao 9. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Filipe estava dizendo o seguinte, um denário na época era um dia de trabalho. Né? Era equivalente a uma diária. Era isso que se pagava para uma pessoa que trabalhava durante o dia inteiro. Um denário. Se a gente for calcular isso, vai dar um pouco mais de 6 meses de trabalho. Então, Filipe é como se Filipe estivesse falando para Jesus, olha, se eu trabalhar aqui mais de 6 meses para conseguir 200 denários, isso ainda não seria suficiente. A gente pegasse esse dinheiro e comprasse pão para esse povo, isso não seria suficiente. Como ele vai falar, não daria nem para um pedaço para cada um. E é isso que Filipe está falando aqui. E André, por sua vez, né, ele, assim como Filipe, André, assim como Filipe, tem a sua fé desencorajada por causa do tamanho da multidão. É isso que está acontecendo aqui. Ambos têm a sua fé desencorajada. Eles olham para o problema e acham aquilo grande demais para ser resolvido. Eles estão desencorajados pelo tamanho da multidão. São muitas pessoas, é muita gente. O problema é grande demais, não dá para resolver. Os recursos são poucos. E é isso que eles estão falando para Jesus. Não tem como resolver isso. O que vamos fazer? Qual a solução? Esse é o questionamento deles aqui. Mas isso traz uma aplicação para nós. Você já parou para pensar que nós sempre achamos que temos pouco para servir no reino de Deus? Você já parou para pensar isso? Nós sempre achamos que temos pouco para
para servir no reino de Deus. Eu não tenho tanta capacidade intelectual para fazer uma pregação, uma abertura, uma exortação. Eu não tenho recursos financeiros, o que eu ganho é pouco, não dá para ofertar, eu não consigo ofertar, é pouco demais. A gente sempre acha que é pouco. Eu tenho pouco, eu não consigo, não dá para eu fazer, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. E é sempre essa a nossa postura. E geralmente nós fazemos isso, não é? Irmão, você pode fazer uma oração? Eu não sei, eu não consigo, não dá, não posso. Você pode servir em tal ministério? E aí você joga para outra pessoa, você não consegue, você não pode, você acha que o que você tem é pouco recurso. A minha capacidade, sabe, não é suficiente para servir no reino de Deus. E a gente sempre pensa dessa maneira. A gente sempre mantém essa postura, né, inabalável. Não sei, eu não posso. Eu não consigo. Eu não sei evangelizar. Eu não sei falar de Jesus. Eu não sei o que dizer para as pessoas. Irmão, sabe, se você não consegue evangelizar, se você não consegue falar de Jesus, da graça de Jesus, do amor de Deus, evangeliza com a tua vida. Para, sabe, de ser inconstante. Para de mentir. Para de fofocar. Para de falar mal das pessoas. Para de dar o jeitinho brasileiro. Para de murmurar. Evangeliza com a tua vida. Para que as pessoas possam ver em você Cristo Jesus. Aí a gente fica sempre nessa postura, né? Sempre nessa. Passa 5, 10, 15, 20 anos e sempre a mesma coisa. Não sei, eu não posso, eu não consigo. Mas olha o que Jesus faz. Leia comigo, versículo 10 ao 13. Olha o que Jesus faz, irmãos. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Ou seja, olha o que Jesus faz, irmãos. Jesus, ele multiplica. Jesus, ele multiplica, ele capacita. Você só precisa entender que Jesus é maior do que o teu problema, do que a tua dificuldade. Você só precisa entender isso. Jesus, ele multiplica, ele resolve. Ele capacita. E é interessante esse texto porque eram poucos recursos. Eram pouquíssimos. E de fato, né, em uma perspectiva humana, não teria como resolver esse problema aqui. Seria muito difícil, pelo menos. Mas, olha uma coisa interessante que Jesus faz. Ele multiplica o alimento ali. E sobram exatamente 1 cesto de pães. 12 cestos de pães.
É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, né? É um cesto de pão para cada discípulo. É como se ele estivesse falando o seguinte: olha, eu multiplico. Sou eu quem multiplica. Sou eu quem capacito. Os recursos eram poucos. Aquilo que é pouco, Jesus ele transforma em muito. Não deixa a tua dificuldade, o teu problema, sabe, ser maior do que Jesus. Porque Jesus ele tem essa capacidade de multiplicar, de capacitar, de transformar. Você só precisa reconhecer isso. Que Jesus é maior. Que Ele é Deus. Versículo 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho para o monte. E aqui parece que essa afirmação do povo, né, é uma afirmação de bajulação. Eles viram um milagre, eles se alimentaram ali daquilo que Jesus proporcionou para eles, e eles trazem essa afirmação, né, que Jesus era aquele realmente que deveria vir, o rei. Me parece que essa afirmação do povo é simplesmente uma afirmação de bajulação. Uma afirmação sem entendimento do que estava acontecendo ali. E Jesus, ele vai provar isso, né, no versículo 25 e 26, aqui de João, onde diz o seguinte: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não era por Jesus. Eles não estavam seguindo Jesus por aquilo que Jesus é, mas por aquilo que ele poderia proporcionar para eles. E no caso aqui, o alimento. Jesus, conhecendo o coração do povo, Jesus fala isso. Olha, é simplesmente por causa do alimento. Não é pelos milagres, não é por mim, não é porque vocês entenderam. Na verdade, vocês não entenderam nada. E é isso que Jesus está falando para eles. E é interessante que os discípulos de Jesus também não entenderam. Eles também não entenderam. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, Marcos capítulo 6, versículo 52, vamos ler. Marcos capítulo 6. Versículo 52. Amém? Diz assim o texto. É o mesmo episódio, tá, irmãos? Marcos 6, aqui, Jesus anda sobre as águas. Vamos ler aqui do versículo 51. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Então percebam que os discípulos também não entenderam o que tinha acontecido, não entenderam o milagre dos pães. E isso, irmãos, é interessante porque isso traz uma lição muito importante. A experiência do milagre não se traduz em entendimento.
a experiência do milagre não se traduz em entendimento. Nós estamos sempre esperando o sobrenatural acontecer. Não é verdade? A gente está sempre esperando o sobrenatural acontecer, o milagre acontecer. E a gente está sempre nessa espera. E essa passagem, ela revela exatamente o que eu falei para vocês, que a experiência do milagre, do sobrenatural, isso não gera entendimento. Isso não traz entendimento. E se não traz entendimento, não tem como você fazer o que é certo. Concorda comigo? Se você não entendeu, como é que você vai fazer o que é certo? Então, o milagre, o sobrenatural, não traduz em entendimento. Não faz com que você entenda. E a gente está sempre esperando isso. O sobrenatural acontecer. O toque de Deus. Você já pregou para alguém, evangelizou alguém na rua, uma pessoa que não tem um compromisso com Jesus, e essa pessoa, ela vai falar para você, não, quando eu sentir o chamado de Deus, eu vou. Ainda não senti. Você fala para a pessoa, você prega o evangelho para ela, verdades de Deus, mas porque ela não sentiu nada, ela não aceita. E às vezes nós também estamos sempre esperando isso. Esse toque, né, de Deus, o sobrenatural, eu não senti nada. Você escutou a palavra de Deus, mas porque você não sentiu, você não faz. E a gente está sempre agindo dessa maneira, né? Você já não corre da sua vida, né? Você já pregou para alguém na rua, você olhou para aquela pessoa e falou de Jesus, falou do amor de Jesus, você falou alguma coisa para ela, você evangelizou. Isso já aconteceu com você? Por que você escolheu aquela pessoa? Geralmente você escolheu aquela pessoa porque você sentiu alguma coisa, né? Porque você julgou que aquela pessoa era mais acessível para receber o evangelho do que a outra. Não é assim? Você esperou sentir alguma coisa. E quem disse que você precisa sentir para evangelizar? Você só precisa entender que você precisa evangelizar. É o ide. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. É para pregar para todos. Não é para aquele que você sentiu afinidade. Só para esse. Porque você sentiu. E a gente está sempre agindo dessa maneira. Esperando sentir alguma coisa diferente. Enquanto eu não sentir nada, eu não faço. Mas você ouviu a palavra de Deus. Isso não é suficiente para você? Você está ouvindo a palavra de Deus. O que você está esperando mais? E a gente está sempre agindo dessa maneira. A gente está sempre fazendo isso. Eu não senti que aquele ministério ali é para mim. Não dá para mim. Não senti, né? Deus não me tocou. Eu não senti o toque de Deus. Aquilo não dá para mim. E a gente está sempre esperando sentir alguma coisa. Irmão, você só precisa entender que você precisa servir. E eu tenho certeza que você já entendeu isso. Tenho certeza. Absoluta. Que você já entendeu que você precisa servir. Porque se você esperar sentir para servir, você nunca vai servir.
Porque o que você está sentindo pode ser preguiça. Exatamente isso. Simplesmente isso. Se você esperar, sabe, sentir alguma coisa, espremer aqui, né, para ver se sai uma coragemzinha. Só vai sair, talvez o que você só está sentindo é preguiça, irmão. Você só precisa entender, você não precisa sentir, você já entendeu que você precisa servir. No reino, você foi chamado para isso, para servir no reino de Deus. Se você, sabe, não vive para servir, você não serve para viver, irmão. Está vivendo para quê? Você não serve. Se Jesus serviu, você não quer servir? Você é maior que Jesus? Você é melhor que Jesus? Irmão, não se deixa levar. Sabe, pelo teu pensamento de que você não é capaz, de que você não pode, de que você não consegue. Sabe, não deixa isso acontecer. Vai lá, arregaça as mangas e serve. Se coloca à disposição. Faz, assume o ministério. Briga, se for preciso. Irmão, quem vai sou eu, não é tu não. A gente não briga por isso, né? Se fosse jogando dinheiro aí, a briga era feia. Sabe? Serve, irmão. Faz aí o teu propósito aqui. Deus te criou para isso. Para servir, para adorar, para sabe, se colocar à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Vai lá e faz acontecer. Não deixa, sabe, o inimigo trabalhar em teu coração. Você não consegue, você não pode, você não tem capacidade, não. Você serve a Deus. Sabe, esse Deus que a gente viu aqui, esse Jesus que nós vimos aqui, que multiplica. Ele faz o pouco se tornar muito. Esse Jesus que nos capacita. É Ele que capacita. Você só precisa, sabe, se colocar um pouco à disposição. Só um pouquinho, vai lá. E aí, Jesus faz o resto. Ele vai moldando, vai trabalhando, vai capacitando. E começa, irmão, devagarzinho mesmo, errando. É gaguejando. Sabe, é dando um branco, né, na hora de falar. Começa assim. Como o pastor Nacélio falou, não é fácil estar aqui. Mas não é só aqui que você pode servir. Você pode servir nos ministérios. Você pode fazer, você tem essa capacidade. Eu queria finalizar aqui, para a gente concluir. Jesus anda sobre as águas. Vamos ler aqui do versículo 16 ao 21. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Sabe, irmãos, deixa Jesus entrar no barco, que é a tua vida. Deixa Jesus entrar no barco, que é a tua vida. Deixa isso acontecer. Deixa ele entrar no barco, recebe.
Recebe Jesus no barco, recebe Jesus na tua vida. E aí você não precisa necessariamente agora sentir nada. Talvez você nem se arrepiou aí com essa palavra. Você vai esperar isso? A palavra de Deus não é suficiente para você? Para que você entenda que você precisa, sabe, fazer algo diferente, não se acomodar. Deixa Jesus entrar no barco da tua vida. Sabe por que nós seguimos Jesus? Sabe por que nós adoramos Jesus? Jesus é aquele que multiplica. Jesus é aquele que transforma. Jesus é Deus. Jesus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Jesus é aquele que morreu em nosso lugar. Jesus é aquele que apaziguou a ira de Deus que estava sobre nós. João Batista vai falar isso, né? Jesus é o nosso Senhor e Salvador, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Rei, ele é Senhor. Jesus é aquele que nos justifica, que nos regenera. Jesus é aquele que transforma nossas vidas. Por isso seguimos Jesus, porque ele é Deus e ele é digno de ser adorado, de ser exaltado. Porque não há vida em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. É por isso que nós seguimos Jesus. Por isso que nós nos ajoelhamos, por isso que nós nos prostramos, por isso que nós erguemos nossas mãos em adoração. Porque ele é Senhor. É por isso que seguimos Jesus. Essa é a resposta para aqueles que perguntarem por que você segue Jesus. Porque ele é vida. Porque sem Jesus, irmãos, sem Jesus, sabe, é como um peixe fora d'água. Peixe fora d'água não tem vida. Você sem Jesus, sabe, você não tem vida. Não existe vida sem Jesus. Quando Jesus entra na tua vida, sabe, ele acalma a tempestade, né? Não é que você vai ser isento de problemas, não. Mas você vai conseguir passar melhor com Jesus. E mesmo que você não consiga passar, superar o problema que você está enfrentando, Jesus tem preparado algo, sabe, maior do que qualquer coisa que você possa ter aqui nessa terra. Ele tem preparado a vida eterna. Ele tem nos entregado a vida eterna. Você já é um cidadão do reino. Você já é salvo em Cristo Jesus, porque você entregou sua vida para Jesus. É por isso que seguimos Jesus. Porque ele é maravilhoso, ele é tremendo. O Salmo 137, versículo 5, para finalizar, diz o seguinte: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe você. Essa congregação, louvo a Deus por essa congregação. Vocês estão sempre nas minhas orações, né? Tem sido uma bênção trabalhar juntos. Tem sido uma bênção. Pastor Anderson na colônia. E é bom demais caminharmos juntos, né? Para o alvo que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Se tem alguém aqui que está nos visitando hoje, que ainda não tem um compromisso com Jesus, não espere o sobrenatural acontecer. Talvez isso nunca vá acontecer. Não espere,
sabe, você se arrepiar com uma mensagem. Não espere você, sabe, não espere alguma coisa desse tipo. Só escute a palavra. Só escute o que Deus está falando para você. Entregue sua vida para Jesus, verdadeiramente. Siga Ele. Ele é o caminho, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai até Deus a não ser por Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. Essa vida é uma passagem. E é muito breve, é muito rápido. Não podemos perder tempo. O que você espera ainda desse mundo? Não espere muita coisa. Sirva ao Senhor. Viva para o Senhor. Faça a vontade do Senhor. Que Ele vai te recompensar. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar. Ficar em pé. Senhor nosso Deus, amado Pai. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, por essa mensagem ter chegado a cada um de nós. Um evangelho. Esse evangelho, ó Deus, que, sabe, muda a história de qualquer ser humano. Uma vez que essa pessoa se apegue verdadeiramente a essa palavra, a essa verdade. De que Jesus morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem, ó Deus, de transformação, de salvação. Essa é a mensagem, ó Deus, que precisamos levar e compartilhar. Que Jesus morreu pelos nossos pecados, que estávamos mortos em nossos delitos, ó Deus, e pecados. Não existia vida, não havia esperança para nenhum de nós. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. Nos salvando, nos libertando, ó Deus, do lamaçal do pecado, do império das trevas. E hoje estamos aqui, Senhor, para a glória do Teu nome. Que a nossa vida, Pai, de fato, ela seja uma vida de santidade. Uma vida, Deus, de piedade. Uma vida, Pai, que vive para o Senhor de fato e de verdade. Para a glória do Teu nome. Não nos deixa, ó Deus, nos iludirmos com as coisas do mundo. Com as coisas que o mundo tem para oferecer. Porque as coisas que o mundo tem para oferecer ao Pai não valem a pena. Não vale a pena, ó Deus. É perca de tempo, Senhor. Não nos deixe olhar para coisas que possam nos desviar da Tua presença. Não nos deixe, ó Deus, olhar para coisas que, sabe, vai tirar cada um de nós do caminho. Não, ó Pai, nós queremos seguir, olhar para Jesus, para o alvo. Somente para Ele. E viver para Ele. Fazer a Tua vontade, ó Deus, e não a nossa. Tira, ó Pai, de nós qualquer empecilho. Qualquer coisa que possa, ó Deus, nos barrar, que possa nos impedir de servir no reino. Qualquer timidez ou orgulho, seja o que for, ó Deus, que caia por terra. Mas que possamos entender, ó Pai, que fomos chamados para servir, para adorar o Senhor. Não de qualquer jeito, mas como o Senhor determinou, como o Senhor espera, com responsabilidade, com compromisso, com entrega verdadeira. Que assim, ó Deus, possamos viver. Nos ajuda, ó Pai, na caminhada. Nos capacita, ó Deus, nos ajuda, nos fortalece. Deus abençoa poderosamente a vida de cada irmão. Abençoa, Deus, com uma semana maravilhosa. Com uma semana, ó Deus, cheio da Tua graça, cheio da Tua presença, Senhor. E onde quer que estejamos, ó Pai, possamos continuar essa adoração. Adorar o Teu nome, Senhor. Pensar nas coisas do alto e não nas coisas daqui dessa terra.
Pai, que assim possamos caminhar verdadeiramente para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que nós oramos. E a Ele, somente a Ele, seja dada a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Irmãos, vamos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Amém? E não deixe de dar a paz ao seu irmão. Isso é muito importante. Faça isso. Deseje a paz de Cristo para o seu irmão.